salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o vídeo de hoje é uma dica do nosso irmão Lucas Carmo, um veterano aqui que mais uma vez fica o nosso agradecimento. E a informação aí tá na boca da mídia e diz o seguinte: Adélio culpa PT em novo depoimento à Polícia Federal, diz os anônimos. A publicação vai ao encontro do que divulgou o jornalista Hildegard Angel, que revelou que Carlos Bolsonaro comanda um plano corre em Tabajara. Bom, aqui, infelizmente, nós não temos mais uma mídia limpa, né? Uma mídia neutra, que apenas passe os fatos e deixe as pessoas raciocinarem sobre os acontecimentos. Eles já vão colocando desde o começo o que é para você pensar. Só que tem muitas coisas que envolvem isso aí. Segundo a informação, meus irmãos, os anônimos, né, tiveram acesso, invadiram e tiveram acesso a um depoimento que Adélio, né, aquele cara responsável pela facada para alguns ou faqueada para outros, por aquele episódio, que seja uma coisa ou outra, influenciou diretamente, isso é o que nós temos que observar, primeiramente, aquele episódio influenciou diretamente o resultado das eleições, isso é fato. Muitas pessoas que ainda estavam em cima do muro, por não conhecer nenhum projeto de Bolsonaro e nem estar gostando da forma que ele estava se saindo nos debates, pessoas que não são muito ligadas ou não eram ligadas na época na internet e ainda estavam em dúvida, depois desse episódio não tiveram mais dúvida. Isso é fato. Mesmo quem não concorda com isso, há de reconhecer pelo menos que aquilo ali somou positivamente para a campanha de Bolsonaro. O primeiro depoimento, que inclusive eu destaquei na época, foi que o Adélio falava que foram os maçons que tinham mandado. Depois ele mudou o seu depoimento e mudou o mandante. Não era mais os maçons, passou a ser o próprio Deus. O Adélio já teve o seu atestado aí de louco. Então, o que ele disser ou deixar de dizer, acredito que vai ter pouco peso na justiça. O que, na verdade, esse defunto está sendo levantado, mais uma vez, acredito que seja uma tentativa, sim, de trazer mais votos. Porque até hoje, se a gente parar para pensar em estratégia, imagine que você está concorrendo contra um certo candidato e você, sendo um péssimo mau caráter, né? Vamos imaginar aqui um sentido figurado, um supositório, tá certo? Bom, você é de um péssimo caráter, então você diz: eu vou tirar esse cara de qualquer jeito do meu caminho. Mas como o resultado não é apenas tirar o cara, é ganhar a eleição, você vai pensar no resultado que o seu ato vai fazer. Olha, o cara vai perder a vida com uma camisa amarela do Brasil, tá certo? Dizendo: meu partido é o Brasil. Ele vai falecer com ela em plena campanha, onde as pessoas já estão meias que divididas, se vai ou não, estão meio em cima do muro. O que iria acontecer depois desse episódio, sendo que o próprio Bolsonaro era chamado de mito, é até hoje. E naquele tempo era muito mais. Mito é uma narrativa acerca de tempos heróicos ou atos heróicos, né, que guarda um fundo de verdade, uma coisa que é tão incrível que você diz: não, é um mito isso aí. É algo magnânimo. Então, essa estratégia de tirar o cara de campo dessa maneira não seria nada inteligente. Acho que a maioria concorda comigo. Então eu fiz esse comentário aqui para que você não se contamine com as informações que estão na matéria, que tenta forjar o seu pensamento. Os dois lados estão fazendo isso. E é preciso sempre a gente se atentar aos fatos e não o que eles querem que a gente pense. Tá certo? Entendido isso, vamos continuar aqui. Neste sábado, dia 12, o perfil Anonymous fez uma publicação no Twitter em que afirma que Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela Polícia Federal, dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Aí o cara coloca aqui: Carluxo, olha como é que ele se refere ao deputado, né? Irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido. Emenda o Twitter. Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela Polícia Federal dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido. Anônimos. Dia 12 de fevereiro de 2022. A publicação vai ao encontro do que afirmou hora antes o jornalista Hildegard Angel, que anunciou pelas redes sociais que o algo novo que vai salvar o Brasil, né, o Bolsonaro tinha falado isso dias antes, prometido por Jair Bolsonaro do PL, é atribuir ao PT a facada. Então ele está dizendo, estão afirmando aqui, que essa grande revelação que o Bolsonaro tinha, que muita gente estava achando inclusive que poderia ser alguma retaliação ao Supremo ou uma tomada do Bolsonaro ao poder, alguma coisa do tipo, né, como o pessoal já esperava naqueles últimos protestos, que acabou em nada. Muita gente estava achando que era algo parecido, mas estão dizendo que era apenas isso, ó, que foi vítima na campanha eleitoral, no caso o atentado que ele foi vítima na campanha eleitoral de 2018.
Fonte razoável informa que o anunciado fato novo que salvará o Brasil é atribuir ao PT a facada em Bolsonaro, um plano corra em Tabajara, afirmou o jornalista, lembrando do documento forjado por militares em 1937 para implantar a ditadura no Estado Novo. Na última quinta-feira, dia 9, Bolsonaro interrompeu a conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada e, após falar em ditadura da caneta, disse que vai acontecer algo nos próximos dias que vai nos salvar. O plano corra em Tabajara, digno dos Trapalhões, como um vídeo manipulado de Zé Disseu, já teria sido lançado nas redes sociais por Carlos Bolsonaro, Republicanos do Rio de Janeiro, coordenador das redes sociais da campanha à reeleição do pai. No vídeo, o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula analisa o cenário eleitoral de 2018 e atribui a erros nossos, como foi a facada em Bolsonaro, entre outras questões, a derrota na disputa presidencial. Neste domingo passado, dia 13, o termo Adélio amanheceu entre os mais comentados do Twitter. As publicações se dividem entre aqueles que veem no resgate do caso uma estratégia de campanha do atual presidente e bolsonaristas, que buscam pulverizar o discurso que estaria sendo preparado para ligar a facada ao PT e à candidatura do Lula, que lidera as pesquisas de intenção de votos. Como eu disse para vocês, aqui encerra a matéria, é uma matéria imunda que tenta te manipular e mostrar os fatos da forma que o jornalista que a escreveu a entende. É o pior tipo de mídia que existe, realmente está no Brasil, família. Altamente incompetente e altamente manipuladora. Eu, que não sou mídia, que sou só mais um de vocês, a diferença é que eu estou gravando o vídeo, mas nada mais que isso, inclusive com as dicas dos próprios inscritos, eu sempre me atento aos fatos, aos resultados que esses fatos trouxeram, e aí sim a gente cria o raciocínio, depois de saber a notícia, e não ignorar os acontecimentos e os próprios fatos. Aí a gente chega a uma conclusão, juntos, na maioria das vezes, quase que unanimidade aqui no nosso canal. Mas a mídia ela faz o oposto. Quando eles dizem que o Lula está na frente das pesquisas, é um fato questionável. Porque em todas as eleições, inclusive nas passadas, eles diziam também que Haddad estava na frente. E recentemente o Lula tem tentado mostrar essa popularidade e não conseguiu. Isso está sendo comentado inclusive por muitos canais bolsonaristas. E realmente é muito estranho, família. Conversando com o povo, o que eu vejo é que muitas pessoas estão divididas. Isso é fato. Eu acho que nesse momento tudo pode acontecer. Agora que, se você me perguntar pessoalmente, Davi, o que você acha? Eu acho que Lula tem grandes chances de se eleger. Inclusive ele foi tirado da cadeia justamente para isso. Foi tirado da cadeia sem provar a inocência. Agora, se vai ser pelo voto legítimo do povo, aí eu diria a você que é muito difícil. Ele pode chegar ao poder, tem grandes chances, acredito que de 85% a 90%. Agora, se vai ser pela vontade do povo, aí eu já digo que não. Já acho mais difícil. Entendo o que eu estou querendo dizer, família? Não posso ir muito mais além disso. Eu não acho que vai ser pela vontade do povo. Não acho. Você vê que quando foi feito a proposta do voto impresso, não era para dar um comprovante de voto à pessoa que sai dali. Teve até canais aqui no YouTube, grandes canais, com milhões de inscritos, dizendo isso, mentindo, soltando fake news. A ideia era que, ao mesmo tempo que você votasse lá, saísse um comprovante em uma urna do lado, registrando a hora desse voto, em uma codificação que só quem ia ter acesso era justamente eles lá, no sistema eleitoral. Não era, aqui você votou em fulano, tá aqui dizendo a hora, a data e em quem você votou para você chegar lá e mostrar a quem mandou você votar nessa pessoa. Não, não era isso. Nunca foi. A ideia era simplesmente que o voto saísse codificado em outra urna para que se pudesse apurar. Por exemplo, nessa urna 1 aqui, nós tivemos 500 votos para Bolsonaro e 300 para Lula. Pronto, ia ter 500 votos lá imprimidos dizendo exatamente isso, codificados, mas que ao descodificar ia mostrar exatamente o mesmo resultado. Não ia ter sombra de dúvida para nenhum dos lados. A primeira desculpa para não se implementar esse projeto é que não tinha verba. Então, o Paulo Jegues arranjou essa verba. Mesmo assim, a narrativa continuou até que chegou ao ponto de fazer aquela votação, né? Mas como, infelizmente, aqui se faz o que o STF quer, e aí os deputados, maioria com rabo preso, com processos arquivados ali que podem sair desse arquivamento a qualquer momento, tiveram medo de confrontar a vontade dos ministros do STF. Isso foi o que aconteceu de verdade. Então, eu sinceramente, eu não irei votar, já disse isso aqui no canal. Tenho feito aqui um trabalho para conscientizar que os dois lados são podres. E se você me perguntar, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer o pior lado é o PT. Não há dúvida disso. O PT, além de servir à agenda, eles servem diretamente também aos propósitos do demônio. Isso é um fato. Eles são totalmente anticristãos. Não acredito nas narrativas deles. Na hora de ganhar o voto do povo,
Eles querem parecer povo, mas nunca foram e nunca serão. Eu tenho que destacar isso. Muitas pessoas não gostam, porque acham que o fato de a gente dizer que o Lula é pior, estamos assim apoiando o Bolsonaro automaticamente. Mas o que eu digo pra você é o pior lado. Infelizmente, hoje, do cenário político que se tem, eu não vejo nenhuma boa proposta. Eu acredito que a solução deveria vir de movimentos legítimos do próprio povo. Isso é o que eu penso. Mas com essa gadificação das pessoas, acho muito difícil isso acontecer no Brasil. Nós temos uma força muito grande hoje dentro da classe dos caminhoneiros, que literalmente carregam o país nas costas. Mas é uma classe totalmente dividida. E a pouca liderança que tem é 99,9% corrompida. Os próprios caminhoneiros não confiam. Então realmente fica muito difícil, ainda mais com uma população extremamente polarizada e dividida. Que ao ver qualquer pessoa tentando mudar as coisas, diz logo, ah, isso aí é porque tá do lado do outro. Né? Se um caminhoneiro hoje fala em parar o Brasil, já diz que ele é petista e quer piorar a situação do país. Então realmente fica difícil você ver movimentos como em outros países, que os caminhoneiros conseguiram literalmente parar. E olha que eles nem dependem tanto desse serviço como aqui. Fica muito difícil você ver acontecer no Brasil, meus irmãos. Fica realmente difícil. Agora que coisas como você ouviu agora do Adélio só vem para aumentar a polarização. Não vai fazer muita diferença em nada. Isso é fato. Como eu disse, ele já foi atestado como louco. Então isso é só para inflamar mais as pessoas, para cada um, tanto o que acredita como o que não acredita, ficarem mais inflamados. Você vê isso até na própria matéria da mídia. Com esse tipo de ação dos governantes e com essa resposta da própria mídia, meus irmãos, a coisa vai ser realmente para lá de feia nessas eleições. Enfim, deixa aí a sua opinião, o que é que você acha disso, meu irmão, como você vê essa nova suposta revelação. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para o canal. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.